o ministro Flávio Dino ele derrubou o sigilo da decisão. Portanto, todos os detalhes dos pedidos da Polícia Federal, do parecer da PGR e da própria consideração que ele fez em relação a essas duas questões, tudo isso já está, então, detalhado para a gente entender do que se trata essa operação, qual é o desvio, como é que operavam os personagens que estão sendo investigados e quais os indícios contra os dois deputados. Olha só, aqui na página 18 a gente tem o ponto a ponto. Tem a prática do que é chamado de smurfing, que é lavagem de dinheiro, fracionando saques e depósitos em quantias não superiores a R$ 9.999. Vai ali no limite do rastreamento que poderia ser feito pelas autoridades, aí você faz vários saques fracionados. Também, indícios de uso da cota parlamentar para pagar despesas inexistentes. Esse ponto aqui é o seguinte, há suspeita de que os dois usavam ali no papel o dinheiro da cota parlamentar para supostamente alugar carros, só que os contratos com as locadoras de veículo eram falsos. Trechos de conversas de WhatsApp que sugerem pagamento por despesas aqui agora abriu. Trechos de conversas de WhatsApp que sugerem pagamentos por fora por parte dos investigados. Tem também indício de uso de empresa de fachada para prestar serviços que foram pagos com a cota parlamentar. Ou seja, você usa uma empresa que não presta aquele serviço, passa o dinheiro da cota basicamente para ser um esquema de desvio. Aqui, ó, gente, tem uma coisa muito importante nesse item que são as elevadas movimentações financeiras de vários investigados, possivelmente ligados aos deputados federais, sem identificar a origem dos recursos. E aqui, nesse item F, tem os indícios contra os dois deputados. Elementos indiciários de que os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi teriam desviado recursos da cota parlamentar por intermédio dos servidores comissionados, notadamente Adailton Oliveira dos Santos e Itamar de Souza Santana, utilizando para o sucesso dessa empreitada empresas como a Haruê Locação de Veículos e a Amazon Serviços e Construções, consoante parecer da Procuradoria-Geral da República. Tendo em vista elevados montantes movimentados pelos assessores parlamentares, é possível que haja ainda outros vínculos que ainda não foram identificados. E aí, a partir disso, ele toma uma das medidas principais para rastrear o dinheiro. O ministro Flávio Dino, ele determina a quebra do sigilo bancário em relação tanto ao Sóstenes Cavalcante quanto ao Carlos Jordi. E essa quebra vale de maio de 2018 a dezembro de 2024. Se vocês quiserem colocar aí a quebra especificamente, está na página 22, é um pouco depois dessa, acho que é 19, e lá tem o detalhamento. E essa quebra é importante, já já a gente traz mais informações, já estou com o Valdo aqui, ó, é nessa página, pode subir. Porque exatamente ela traz o caminho do dinheiro, quando ela coloca aqui a lista das pessoas, das empresas, as de fachada, inclusive, aquelas duas que eu citei, e dos assessores. Basicamente, quando você quebra o sigilo dessa rede inteira, Valdo Cruz, o que se quer é saber o caminho do dinheiro, e por um período considerável, maio de 2018 a dezembro de 2024. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Camila. Bom dia, Leilane, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, assinantes. Sexta-feira iluminada para todos nós, véspera da semana de Natal e a PF aí pelo segundo dia nas ruas ali com operações contra parlamentares. Ontem era uma operação que mirava o senador Everton Rocha, né, Leilane, e hoje tem essa ação contra deputados do PL, Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, e também o deputado Carlos Jordi, que também é do PL, né? Os deputados estão falando que eles estão sendo alvos de uma perseguição política. Agora, é bom destacar que contra os assessores deles, né, tanto de Jordi quanto de Sóstenes, você tem fartas provas indicando que eles lidaram com uma soma de dinheiro acima da capacidade deles de gerar renda, né? Por conta do salário, da questão familiar, é o que a decisão do ministro Flávio Dino destaca a partir do relatório da Polícia Federal. Então, primeiro eles têm que explicar, então, se eles estão sendo alvos de uma perseguição política da Polícia Federal, como eles estão dizendo, então, olha, eles deveriam defender a investigação e afastar os seus assessores, porque contra eles a PF já encontrou
material suficiente para mostrar que eles estavam envolvidos em algum tipo de manuseio de dinheiro, lavando dinheiro. Então, isso está muito ali já, é praticamente comprovado pela Polícia Federal. E desde então, né, desde aquela operação, que era a Operação Rentacar, né, que a Camila cita no blog dela, de lá para cá, eles passaram a investigar e tem muitas citações lá ao deputado, pagar por fora, ele está chegando aqui, vou ver com ele se a gente paga por fora ou não. Pagar por fora significa... Leilane, quando alguém fala pagar por fora, né, Camila? Um sinal de alerta, né, Valdo? Porque é alguma coisa irregular e ilegal, que não se costuma fazer, né? Agora, vocês estão falando aí em dinheiro, queria perguntar para a Camila, parece que né, na investigação dos assessores, eles movimentaram alguns milhões de reais, não é isso, Camila? Porque é um dinheiro acima, como a gente estava falando, da quantia que eles teriam capacidade de acordo com os ganhos de cada um, né? Perfeito, Leilane. Sabe que esse ponto que você tocou aí chamou muito a atenção, porque os valores são muito altos, eles são assessores, eles não têm o salário do parlamentar, que também tem um limite ali incompatível com o tamanho desse esquema, e aí chamou muita atenção e a decisão fala, inclusive, de 2 assessores especificamente. Um deles movimentou mais de 11 milhões e meio de reais em créditos e o mesmo valor em débitos. Aqui, a gente tem certinho. O Adailton Oliveira dos Santos, ele é assessor do PL, vocês vão ver aí agora certinho, a gente está deixando até maior na tela para ficar melhor para a leitura. O Adailton, segundo a PF e segundo a decisão, movimentou um total de 11 milhões e 491 mil em créditos, quase o mesmo valor em débitos, ou seja, uma movimentação, para a gente traduzir para vocês, de mais de 11 milhões, com maior concentração entre 2023 e 2024. E parte expressiva dessas transações permanece sem identificação de origem ou de destino, mais de 11 milhões, especialmente aquelas classificadas como pagamentos diversos e lançamento avisado. E aí também tem uma outra parte, que é de 2 milhões e 789 mil remetidos a beneficiários não identificados. Fica ali só a rubrica nome não identificado. Movimentações de alto volume, repasses rápidos, uso recorrente de meios eletrônicos, tudo isso aqui diz a decisão. Tudo isso mostra-se incompatível com a capacidade econômica declarada do titular, que é o Adailton, considerando um vínculo funcional e contexto familiar. E tem um segundo também para a gente mostrar aqui e continuar conversando. É o Itamar de Souza Santana. O Itamar, ele é assessor do Carlos Jordi e, segundo as investigações, ele movimentou 5 milhões e 900 mil reais. Sendo que, Leilane e Valdo, a movimentação dele, a remuneração dele é de 16 mil reais. Já vou mostrar aqui, já chamar a Leilane de volta e o Valdo também para a gente conversar. 5 milhões e 901 mil com expressiva parcela sem identificação de origem e de destino. Quem movimenta um recurso desse tamanho sem dizer de onde vem e para onde vai? É basicamente isso que a decisão coloca. O volume e a natureza das transações revelam incompatibilidade com a capacidade econômica ostensiva de Itamar de Souza Santana, impondo o aprofundamento dessa análise. E aí, na parte dos não identificados, os beneficiários, 640 mil foram remetidos a beneficiários não identificados. Um dinheiro desse tamanho, viu, Leilane e Valdo, que ninguém sabe de onde veio, para onde vai, nem para quem. Como é que pode, né? Deixa eu entender uma coisa aqui que eu tô curiosa. Esses assessores que movimentaram todos esses milhões... Gente, 11 milhões é muito dinheiro. Esses assessores que movimentaram todo esse dinheiro, eles continuam, depois de terem sido alvo ano passado dessa operação, eles continuam trabalhando nos gabinetes do Sóstenes e do Jordi? Inclusive, a gente está em apuração justamente disso, porque a gente está olhando os diários oficiais da Câmara para ver se continuam, porque muitas vezes tem movimentação recente, a gente não sabe. O que acontece muito, Leilane e Valdo, é que depois que se descobre um esquema que aconteceu por anos anteriores, é que há uma exoneração, um afastamento, às vezes até defesa do funcionário. A gente já viu isso também na Câmara dos Deputados. Então, a gente vai trazer essa informação já, que é importante, que a Leilane pontuou, se eles ainda estão lá nesses gabinetes. Eles foram ainda constam como funcionários, é isso? Desculpa, Valdo. Como é que é? No site da Câmara,
eles constam ainda como funcionários. A gente vai só reforçar a nossa apuração, que a gente sempre faz com rechecagem, para ver se o site está atualizado, mas até agora, no sistema, no oficial, são funcionários dos gabinetes Porque ainda. isso é muito impressionante, né? As pessoas são alvo de uma operação um ano atrás e nada foi feito, continuam trabalhando da mesma maneira, isso por si só já chama atenção, né? Exatamente. Vamos ver se, inclusive, são os mesmos, mas ao que me recordo, pelo menos o Adailton, enfim, a gente vai checar isso para não ter informação sem precisão, mas alguns assessores foram alvo há um ano, e aí, a partir do que conseguiram deles, chegaram ao Sócines e o Carlos Jordi. Vamos ver se chegaram também a novos outros assessores, a gente vai trazer isso aqui, Valdo. A Polícia Federal